Porque hoje, pelo menos da genética que particularmente o Ralf conhece, a Fundação Meridional tem para colocar no mercado, e a Embrapa tem outras parcerias que também tem BRS convencional de altíssimo potencial, mais para o norte do Brasil, questão de Bahia, Tocantins, etc., que realmente são sojas de altíssimo potencial produtivo, que tem resistência aos principais nematóides de galha, nematóide de cisto, resistência para fitóftora, resistência para todas o principal complexo de doenças que nós temos, né? Aquelas principais, que é cancro, pústula e mancha-olho de rã, né? Exposto pela sojina. A gente tem todas essas opções, né? Tem soja super precoce, tem soja precoce, tem soja ciclo médio, tem soja ciclo longo. Então, tem todos os tipos de adaptação. Realmente a soja convencional, hoje nós temos a Embrapa ainda aí com uma boa participação de mercado, nós temos de outros 2 obtentores que também estão participando aí do mercado, e a gente tem focado realmente esse trabalho, Rogério, que você chamou a atenção para a questão de transferência de tecnologia, que nós até já evoluímos, né, para desenvolvimento de mercado, geração de demanda, né, praticamente um programa de marketing para a Embrapa. Então, hoje, nossos colaboradores, que são os produtores de sementes, eles participam de um programa que faz a propaganda das variedades da Embrapa, que são eles que produzem a semente. Eu não mencionei ali no início, mas as empresas que compõem o grupo da Fundação, elas têm, em contrapartida, pelo recurso investido na pesquisa, elas recebem um direito de exclusividade de exploração comercial por 10 anos, que corresponde a 2/3 do período da proteção. Então, 1/3, depois a gente deixa livre para todo mundo fazer semente. Acabei de mencionar 284, que é um caso desse. Mas tem algumas variedades de trigo que também são assim, outras variedades de soja que também já estão no mesmo patamar, que estão sendo produzidas há mais de 10 anos, então a gente já não tem mais exclusividade. Esse é o jeito da gente contribuir com a sociedade, deixando disponível para todo mundo, depois que a gente recebeu, digamos assim, como contrapartida daquilo que a gente investiu para ter a variedade, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Então, tem também essa parte forte do nosso trabalho, que hoje a gente contribui com a parte do melhoramento, basicamente com recurso humano. Nós sabemos a dificuldade, e você tem essa dificuldade na Universidade Federal, de contratação de pessoas, né? Então, eu sei que você tem toda uma equipe, sempre, ou que são mestrandos, ou que são estagiários da graduação e tal, estão trabalhando contigo porque você precisa dessa mão de obra e é o jeito de conseguir ela, né? A gente vê ali na Embrapa de Sinop a mesma coisa. Hoje a nossa maior contribuição é com mão de obra para o programa de melhoramento e para os outros programas acessórios, né? Tanto a parte de produção de semente também. Então, a gente tem essa contribuição também. Mas, realmente, hoje, voltando então à questão da soja convencional, a gente vê que se a gente fosse colocar hoje algum viés assim, que a gente tem em relação a produzir ou não produzir, o principal mesmo é essa questão do custo que está envolvido para segregar isso e depois receber por isso, tendo um trader, uma empresa, alguém interessado em remunerar esse custo. Perfeito. Mas eu ainda vejo como uma boa opção, os agricultores devem pensar nisso, e um ponto interessante a se dizer, Ralf, as variedades convencionais, elas podem ter tetos produtivos iguais às variedades transgênicas. Depois eu quero que você me diga, porque eu sei que a Fundação também tem esses materiais. O processo de metabolização de uma molécula, por exemplo, da soja RR, é notório que se você não usar o glifosato na soja RR, a produtividade dela pode ser maior, porque ela não tem esse gasto energético, né? Então, o outro ponto importante é estratégia. A área de material convencional funciona quase como um refúgio, permitindo a variabilidade genética de pragas, de doenças, de plantas daninhas, e aí você mantém a viabilidade das suas ferramentas de química. Então, vale a pena você que está nos ouvindo pensar, trabalhar, procurar o Ralf, a Fundação, e entender um pouquinho melhor, porque tem essa variação de preços e custos, mas ao longo de 1, 2, 3 ciclos, isso pode ser muito vantajoso, né, Ralf? Sem dúvida. Eu acho que você mencionou mais um ponto importante, né? Uma coisa que foi levantada, inclusive, em relação quando a gente parte para a transgenia BT, por exemplo, a tecnologia BT, ela justamente preconiza que você tenha áreas que não tenham
essa tecnologia para que se mantenham aquelas populações de indivíduos suscetíveis ao PT, né? Então, realmente a importância realmente ela é grande, e aí se a gente pudesse hoje imaginar, né, que a gente teria algo em torno de entre 20%, 30% de áreas com soja não transgênica, tenho certeza de que, bem estruturado, né, a gente teria aí mercado e teria também as vantagens técnicas e tecnológicas, tanto no sistema produtivo como para o próprio produtor, né? Exato. De produzir algo que tem um valor agregado e que vai trazer também benefício para ele na lavoura dele, né?